Não há, na PEC número 6, nenhuma garantia pública à falta de dinheiro em regime de capitalização, gente. É exatamente igual ao Chile. O Estado não tem mais nada a ver com isso. O resultado das reservas, aqui a reserva que a gente vai formar depende da densidade contributiva, quer dizer, a quantidade de meses em que eu fui lá contribuir, não é? Se eu conseguir contribuir 40 anos, eu formei uma reserva um pouco maior. Se eu contribuir menos, eu tenho uma reserva menor. Esse quadro que eu me referi há pouco, que vamos depois passar para vocês, lá, por exemplo, em mês de janeiro de 2019, na faixa de 0 a 1 ano, gente que entrou lá, contribuiu um pouco e depois não conseguiu continuar contribuindo, certo? Não teve mais emprego, etc. Qual foi o resultado? E esse percentual, no mês de janeiro, foi em torno de 10%. Do total das aposentadorias concedidas no Chile em janeiro, foi com contribuição entre 0 e 1 ano. Sabe qual é o resultado financeiro nessa hipótese? Uma hipótese extrema, evidente, mas que alcançou 10% dos chilenos? R$ 6,27. Se fosse no Brasil, esse trabalhador, no mínimo, teria um benefício assistencial. No mínimo, de um salário mínimo, não é isso, na situação atual? Ou mesmo os R$ 400 que querem projetar para o benefício assistencial no futuro. Obrigado, Rosa. Essa tabelinha será interessante depois para passar para vocês, a gente só precisa explicar um pouco menor, porque são números, e até entender precisa ter o cara do lado explicando, né? Porque ela é estatística, mas é interessante. Hoje de manhã, inclusive, houve uma pergunta para o Raul sobre a situação das mulheres, ele respondeu, mas na hora eu estava olhando a tabelinha ali e verifiquei, por exemplo, que no mês de janeiro, as mulheres no Chile, 73% das aposentadorias de mulheres concedidas no mês de janeiro tiveram como valor máximo 60 mil pesos. Isso significa 1/5 do salário mínimo do Chile, que é de 301 mil pesos. Dividam isso por R$ 170, é o valor, porque a relação real-peso está em torno de 170. Então, 1/5 das mulheres que se aposentaram no mês de janeiro, aliás, 73% das mulheres que se aposentaram no mês de janeiro no Chile tiveram aposentadorias de, no máximo, 1/5 do valor do salário mínimo. Essa é a realidade do regime de capitalização chilena. E será nossa, porque não há possibilidade de ser diferente o resultado final em modelos dessa natureza. Por isso, aqueles países que tentaram adotar já voltaram atrás. Quanto maior a sobrevida também, lá aos 65, ou 60, ou 62, se passar a idade mínima da mulher aos 62, quanto mais tempo viver, pior. Então, o compromisso de vocês aqui terá que ser semelhante àquele dos aposentados chilenos. Eu vou receber essa merreca até um certo tempo, quando o dinheiro acabar, eu tenho que ter o compromisso de me matar. Sim, gente, porque senão essa pessoa vira um estorvo para a família. Essas pessoas não têm mais renda, elas vão ter que viver dos filhos, né, netos, etc. Um pouco o inverso do que a gente tem nas regiões mais pobres do Brasil, não é? Em que o benefício previdenciário, mesmo sendo lá da faixa de um salário mínimo, às vezes é a única renda daquela família. E a família, ao contrário, vive em torno do aposentado. 75% dos municípios no Brasil, e claro que a gente não está falando de Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, está falando de municípios mais do interior, mas 75% dos municípios brasileiros têm na receita previdenciária, no pagamento de aposentadoria e pensão, uma receita maior do que o fundo de participação de municípios. Ou seja, aquilo que eles recebem da União, fruto dos tributos que vão para o município. A receita previdenciária é o que sustenta esses municípios, mesmo sendo uma receita de um salário mínimo, em boa parte desses casos, né, na imensa maioria deles. Então, vejam que aqui é um processo quase inverso. Mesmo com essa mazela social que a gente tem, um processo, eu não diria muito melhor, mas menos pior do que é a situação chilena. Estados, então, União, Estados, o DF e os municípios, se passar a capitalização, não tem mais nada a ver com a Previdência e, portanto, não compartilham mais nenhum risco. Por isso, os governadores estão achando excelente. Se eu puder me livrar desse bando de servidor público que tem no Estado, dizer para eles, olha, agora é contigo, meu amigo, o Estado não tem mais nada a ver, o governador vai achar ótimo.
Vamos lá. Alguém perguntou de manhã também sobre custo de transição, né? O custo de transição, o Raul já falou também, é o quê? O que na prática faz o regime de capitalização? Eu tenho hoje despesas, manutenção de aposentadorias e pensões, e tenho receita daqueles trabalhadores que estão em atividade, e servidores públicos, né, que estão contribuindo para o sistema. Eu vou pegar a receita e entregar para os bancos. E eu, Estado, vou ficar só com as despesas. Por quanto tempo eu vou ter essas despesas? Até todos morrerem. Enquanto não morrer, eu tenho um custo de transição, eu tenho que pagar. Eu, Estado, sem ter receita, tenho que pagar essas pessoas até que eles venham a falecer. Vocês viram que o Chile adotou o modelo em 81, nós estamos em 2019, significa 38 anos. O Chile ainda está pagando custo de transição de pessoas que lá atrás estavam aposentadas no momento em que o regime de capitalização foi instituído, mas não morreram até agora. Então, continua pagando um custo de transição. Aí a pergunta que a gente devia nos fazer é a seguinte: escuta, mas se a Previdência Social vai explodir o orçamento da União, em regime de repartição, porque ela é altamente deficitária, isso não vai acontecer se não tiver mais receita? Vai ser pior? Não parece claro? Se eu não tenho mais receita e só tenho despesa, então vai estourar muito mais. O que se projeta ser o custo brasileiro por ano de pagamento de aposentadorias e pensões em manutenção, aqui incluído o regime geral e regimes próprios, é algo em torno de 750 bilhões por ano. Se eu não tiver a sorte, eu, Estado, de todos vocês morrerem no ano que vem, vai ter outros 700 e poucos bilhões, um pouquinho menos, porque esperamos que uma boa parte morra, né? Não querer viver eternamente. Então, vai diminuindo esse custo, mas é 750 no primeiro ano, 730 ou 720 no segundo, e vai. Olha, mas o déficit era de 180 em 2018, que é o que eles dizem que foi o déficit da Previdência, e é explosivo. E 750 não é explosivo? Se ele é 5 ou 6 vezes mais, disso simplesmente não se fala. A PEC, pelo menos, tenta passar ao largo disso e esconde o custo de transição. Mas nós vamos falar como é que eles pretendem financiar o custo de transição. E aí, quem já está aposentado, tem quantos aposentados aqui nessa sala? Levante a mão aí só para a gente ver. Tá bom, tem surpresa para vocês, tá? Que alguns olham, não, mas eu já estou aposentado, não tem nada a ver com isso. Não é? Vamos lá. Quem vai pagar o custo de transição? Em primeiro, a contribuição patronal, isso está implícito lá naquela emenda, não está explícito, mas como o empregador vai deixar de pagar aquela contribuição voluntária para a sua capitalização, de quem está em atividade, não é? Ele não será mais obrigado e, portanto, não vai pagar. A ideia é se criar um tributo geral, não sobre a folha de salários, que seja recolhido dessas empresas para auxiliar no pagamento do custo de transição. Auxiliar, porque é impossível pagar os 750 bilhões, a não ser que a gente esteja completamente enganado mesmo, né? Quer dizer, 180 é impossível, 750 é possível. Bom, aí fica complicado mesmo o cálculo. Então, aqui, a ideia é ter alguma contribuição a mais. Eu fico supondo assim, a Constituição, então, é modificada agora, se adota o regime de capitalização e depois se abre a cortina. Agora, os empresários vão ter que pagar um tributo a mais. Vocês acham que o Congresso vai aprovar aumento da carga tributária? Então, tudo fica para depois, né? Mas esse depois não vem. Bom, mas tem um segundo pilar aqui. Contribuição extraordinária. Hoje, os aposentados pagam 11% do que ultrapassar o teto do regime geral, no setor público. No setor privado não pagam nada, certo? O INSS tem teto, aposentou, levou o teto mesmo e não tem contribuição sobre o que exceder ao teto. O governo cria agora, e olha como a propaganda é bonitinha, né? Quem ganha menos vai pagar menos, quem ganha mais vai pagar mais. Daí todo mundo aqui, com aquele gostinho de sangue na boca, vai pensar, porra, agora esse ministro do Supremo vai se ferrar.
né? O judiciário vai se ferrar, eles ganham mais, vão pagar mais. E todo mundo fica feliz, pô, que governo legal, finalmente veio um que atingiu esses caras e vai cobrar menos de quem ganha menos. Lê do engano, gente. Vamos ver por quê. Haverá a chamada contribuição extraordinária. E depois vou falar da ordinária, que é essa que diminui para quem ganha menos e aumenta para quem ganha mais, né? Então, a contribuição ordinária é o que a gente tem hoje, que é igual, 11% para todos, certo? E também os aposentados, 11% do que ultrapassar o teto, ou o dobro do teto, se for uma aposentadoria por invalidez, etc., tem lá as condições, né? O que haverá daqui para frente? Isso vale para trabalhadores em atividade e vale para aposentados. Sempre que o regime previdenciário for deficitário, opa! Sim, porque não tem mais receita. Sempre vai ser, não é? Sempre que o regime previdenciário, seja o regime público ou o regime geral, for deficitário, os governos, União, Estados, DF, municípios, poderão instituir por 20 anos a contribuição extraordinária. Qual será o percentual? O necessário para cobrir o déficit. Ora, mas mesmo que eu pague 100%, não cobre o déficit de 750 bi. Certamente eles não chegarão a 100, mas essa contribuição extraordinária se prevê, pelo menos já na lei complementar, pena que a cópia não está aqui, mas a gente pode depois disponibilizar para vocês a tal lei complementar, que já foi escrita. Não está circulando ainda, mas alguém passou ela por baixo do pano, entregou lá e disse, está aqui o que vai ser a lei complementar. A gente já tem. A lei complementar, então, estabelece em torno de 22% de contribuição como contribuição extraordinária, fora a ordinária. E para os aposentados, essa extraordinária, que hoje vocês olham, eu só pago 11% do que ultrapassar o teto. Acaba isso. É a extraordinária sobre o que ultrapassar um salário mínimo. Então, se você ganha R$5.000 e hoje não paga, porque o teto é 5.800, não paga os 11, você é aposentado, você vai pagar uma contribuição extraordinária que eles ainda vão dizer qual é o percentual, vai depender do rombo, e você só não vai ter que pagar se o teu salário for de até um salário mínimo. Como não existe servidor público com menos de um salário mínimo, todos vão pagar. Então, bem-vindos, vocês aposentados, à contribuição integral sobre a aposentadoria de vocês. Vocês têm que dar uma parcela de sacrifício também, né? Porque não é possível, né, gente, que vocês só queiram mamata, né? Então, agora o direito adquirido. Direito adquirido, nós já falamos um pouco dos aposentados. Quem já está aposentado é mais do que direito adquirido, né? Essas pessoas já estão no usufruto do seu direito, né? Mas serão atingidos pela reforma na medida em que serão chamados a contribuir a mais. Mas vamos supor que lá aqueles 750 bi, mesmo com o esforço dos aposentados e dos ativos, de pagar a contribuição ordinária, mais a extraordinária por 20 anos, ainda assim não vai poder ultrapassar um determinado montante, porque se ultrapassar um determinado montante, esse recolhimento, essa imposição tributária vai começar a ser considerada confisco. O Supremo Tribunal Federal tem precedentes dizendo que, isso na época que tentaram, já há muitos anos atrás, impor contribuições sociais maiores para servidores públicos, o Supremo Tribunal disse naquela época que quando ultrapassava determinado percentual, em torno de 20%, caracterizava tributo com efeito de confisco. Isso seria inconstitucional. Então, provavelmente nós não vamos conseguir pagar, mesmo que a gente queira ajudar a pagar o rombo, nós não vamos conseguir pagar 50%, 60% do nosso salário para financiar o rombo do custo de transição. Então, nós só vamos pagar, sei lá, 20%, 22%, então é bem pouco. Então, é bem mais tranquilo de pagar, né? Recolher todo mês, etc. Fora a ordinária, porque a ordinária continua, hein? Se vocês são do INSS e a aposentadoria de vocês já é superior ao teto, vocês vão continuar tendo a ordinária do que ultrapassar o teto e terão a extraordinária a partir de um salário mínimo. Serão duas contribuições, não uma. Tá? Então, mesmo que a gente, então, faça todo esse esforço contributivo e não consiga enfrentar o déficit, qual será a situação futura, gente? Aí eu estou imaginando, aí está vindo aqui da minha opinião pessoal. A situação futura será, ano após ano, a gente escutar o Jornal Nacional dizendo que esse regime está quebrado,
Não é possível que a população brasileira continue pagando por esse prejuízo todo. Todo mundo agora já está em capitalização, está se virando por conta própria, e tem aqui um bando de vagabundo recebendo aposentadoria no regime antigo, que era um privilégio, e que essas pessoas pagam lá 20%, 25%, 30%, mas não cobrem o déficit. O que fez a Grécia há 5 anos atrás? Vocês lembram? A Grécia cortou as aposentadorias pela metade. E o Supremo Tribunal grego disse, bom, se não tem dinheiro, e se o regime está desse jeito, a irredutibilidade remuneratória não se aplica nesse caso. Então, coloquem as barbas de molho, porque mesmo pagando toda a contribuição, vocês não conseguirão pagar o custo de transição. Vocês não, nós, né? Porque eu também estou bem pertinho dele. Mas vamos lá. Só vocês. Né? Contribuições extraordinárias, ampliação da contribuição ordinária e assim vai. Principais regras permanentes. Vamos dar uma olhada rapidamente aqui em alguns aspectos. A preocupação desse slide é mais voltada a servidor público, então, e servidores que atualmente estão no sistema, então eu não me preocupei muito em fazer muitos slides do regime geral, por exemplo. Mas aqui é um quadro interessante, só para a gente ver o tamanho do absurdo que é um país continental como o Brasil pensar em tempo de contribuição mínima ou idade mínima igual em todas as regiões do Brasil. E, por exemplo, exigir 65 anos do homem ou 62 anos da mulher, como a emenda propõe, quando a realidade é essa aqui. Isso ainda estamos falando em regime de repartição, né? Porque se for no regime de capitalização, já não é, isso não é mais importante, né? A pessoa simplesmente vai poder aposentar, mas leva aquilo que juntou de reserva matemática, ou seja, muito próximo do ridículo. Essa é a realidade da expectativa de vida no Brasil. Santa Catarina aqui, a maior delas, e o Maranhão aqui, não é isso? O pior deles. Então, a gente tem uma diferença, e aqui está a média nacional. Então, quando a gente olha para essa curva, a gente está dizendo, bom, se eu colocar 65 anos como critério de idade, o pessoal de Santa Catarina, em média, porque isso significa que muitos vivem mais do que 70 e poucos anos e outros morrem menos. E aqui é média, né? Assim como é o resto do quadro. Lá em Santa Catarina e nos estados do Sul, principalmente, o pessoal vai conseguir se aposentar. Mas aqui no Norte e no Nordeste, eles não vão chegar lá. E aqui é média, hein? Boa parte da população morre bem antes. De manhã, não sei se vocês lembram, quando o Raul estava falando em promédio, eu disse, pois é, mas a ideia de mediana de vocês é mais interessante. É uma outra forma de calcular essas coisas. Porque quando eu digo assim, ó, um ganha 50 mil reais de salário e 5 ganham R$1.000 de salário, qual é a média? Ah, foi 30. O cara que ganha um olha para aquilo e diz, porra, estou longe disso aí, eu queria ganhar a média. Já a mediana significa dizer quantos estão abaixo da metade e quantos estão acima. Então, é isso que a gente deveria estar olhando aqui, né? Quantos estão abaixo dessa mediana, ou da mediana, que aqui não seria essa azul, seria algo bem mais para baixo, se a gente estivesse falando de metade efetivamente, para dizer, então, que a introdução de idade mínima de 65 anos e 60, ou a continuidade dela, vai significar para boa parte dos trabalhadores brasileiros a impossibilidade de chegar à aposentadoria. Vejam que o INSS hoje, o regime geral, já metade dos seus benefícios são por idade e a outra metade por tempo de contribuição. É mais ou menos essa a relação. Nas aposentadorias por idade, expressiva parcela delas, aos 65 e 60, não é isso? No regime geral, expressiva parcela delas tem o tempo de contribuição mínimo, de 15 anos. Exatamente por isso, essas pessoas aposentaram por idade, porque não conseguiram atingir o tempo de contribuição. Então, se eu pensar, por exemplo, alguém com 16 anos entrou no mercado de trabalho, homem, e aposentou com 65, a vida de trabalho dele foi de 49 anos, certo? Sim, né? Teoricamente, ele tentou trabalhar com vínculo ou sem vínculo, ele sobreviveu por 49 anos.
e consegue comprovar 15 anos de contribuição. Se eu subir o tempo de contribuição para 20, é uma regra de 3 simples, não é? Se em 49 anos eu provo 15, em 20 eu consigo o quê? Façam um cálculo aí, vai dar 70 e poucos anos de trabalho para conseguir provar 20 de contribuição. Não tem mais aposentadoria por tempo de contribuição, é só por idade. Então, mesmo que a aposentadoria por idade diga, é 65 anos, e a gente está olhando para esse gráfico, mas esse sujeito não vai se aposentar com 65 anos, porque ele só tinha 15 de contribuição, ele tem que ter mais 5. Então basta ficar mais 5. Não, para ele não é 5. Porque ele trabalha, ele consegue provar, em média, de 7 a 8 meses por ano de trabalho. Então, ele não vai ficar mais 5, vai ficar mais 8, mais 10, mais 12, dependendo, inclusive, do setor de trabalho, né, do tipo de atividade que ele exercia. Bom, trabalhador rural, a coisa consegue ser ainda pior. Mas não vamos perder muito tempo aqui, depois a gente volta. Renda familiar mensal, que hoje é de 1 salário mínimo, a proposta de emenda ia 1 salário mínimo aos 65 anos, atualmente. O governo diz, não, eu vou antecipar e vou começar a pagar aos 60. Só que aquele que quiser receber aos 60 vai levar R$400 e não R$1.000. Bom, e quando é que ele vai começar a receber 1.000? Só aos 70. Só que, imagine se a gente já olhou. Esse gráfico aqui está significando toda a população brasileira. Aqui tem rico, tem pobre, tem mediano, né? Mesmo assim, a gente já viu aqui onde é que está o Maranhão e o Norte e o Nordeste, de expectativa de vida, não é? Se eu estou pegando agora, tiro o rico, tiro classe média, tiro todos nós aqui, porque nós somos classe média para efeito econômico no Brasil, tiramos todos nós e só deixamos as pessoas em benefício de prestação continuada. Qual é a expectativa de vida dessas pessoas, gente? Muito provavelmente será bem inferior do que a média nacional, porque essas pessoas são aquelas mais pobres, que tiveram menos acesso à saúde ao longo da vida, menos condição financeira e, portanto, morrem antes. Se eu passo a dizer que essas pessoas só vão ter um salário mínimo inteiro aos 70, eu estou dizendo que a imensa maioria delas jamais conseguirá ter um salário mínimo. Nós já pedimos ao pessoal do IBGE para separar aquele gráfico anterior e fazer um gráfico para esse público, porque o IBGE tem esses números de expectativa de sobrevida nessas faixas de renda baixíssimas da população brasileira, ou ausência de renda, né? Separar as faixas de expectativa de vida por faixa de renda, para que a gente possa ter aquele gráfico mais justo, mais correto, para comparar quem é de situação financeira um pouco melhor de quem está numa situação muito pior. No regime geral, então, já falamos. Aqui é só a conta, né? Para comprovar 20, esse trabalhador terá que trabalhar 65 para conseguir aquela regra de 3 que eu falava há pouco, né? Se ele, com 49 anos de contribuição, consegue comprovar 15, se eu exijo 20, ele terá que ter trabalhado 65. Bom, mas ele começou com 16. Então, ele tem 81 quando conseguir se aposentar. Aí vamos lá para o gráfico brasileiro e vamos ver que nem em Santa Catarina a média chega a 81. Não é isso? Sim, e depois ainda vai ter o aumento, né? Regras de transição de servidores públicos. Bom, o mundo está horroroso, mas alguns de vocês já são trabalhadores do setor público, portanto, já estão no sistema e serão beneficiados, entre aspas, com regras de transição. Regras de transição enquanto não passar a capitalização. Porque se passar a capitalização, muda tudo, né, gente? E o governo provavelmente vai chegar a vocês e vai dizer, olha, você pode escolher a verde e a amarela ou a azulzinha. Se você quiser ficar na azulzinha, nós não sabemos se vai ter condições de pagar, ou vai ter tributos e contribuições extraordinárias e ordinárias, etc. Se você quiser ir lá para a capitalização, você ainda está em atividade, pode gerar receita, etc. Bom, vamos esperar para ver, né? Vídeo que fizeram agora, recentemente, com benefício especial de quem tem integralidade e muitos optando para ter o benefício especial, né? Mas vamos lá.
São três possibilidades diferentes de regra de transição. Tá? O mais fácil da gente entender é se a gente olhar pela data de ingresso. Então, para quem ingressou até 31 de dezembro de 2003, essa será a situação. Se o cara tiver ingressado depois, será uma situação um pouquinho diferente dessa. Tá? Por isso eu digo que tem três. Né? Se eu olho lá para o que está escrito na emenda, tem uma só. Mas é uma só quanto a exigências para acesso à aposentadoria, mas são diferentes quanto ao cálculo, são diferentes quanto ao direito à paridade, reajuste futuro, etc. Então, na verdade, são três. Tá? E é mais fácil a gente dividir olhando por isso. Então, para quem ingressou até 31 de dezembro de 2003, que hoje, pela emenda 47, por exemplo, o homem poderia se aposentar aos 60, com 35 de contribuição, mas se tiver 36 é 59 de idade, ou 37 é 58 e assim por diante, esse mesmo sujeito agora vai pegar de cara 61 anos. A idade, então, que vai ser exigida até 2021 será de 61 anos do homem e 56 mulher. E mesmo que tenha excesso de contribuição, vocês vão ver que exige uma soma aqui. E, portanto, mesmo tendo excesso de contribuição, não tem mais a aposentadoria antecipada, como é a emenda 47. Tá? Então, nós vamos ter 65 e 56 das mulheres, com tempo de contribuição de 35 e 30. A partir de 1º de janeiro de 2022, esse piso vai para 62 e 57. Então, vocês serão, e nós, o cachorro correndo atrás do rabo, né? Estou chegando, quando chega na hora lá, o rabo deu mais uma virada e lá subiu de novo a exigência. E, além disso, além de ter ou essa idade e esse tempo, ou essa e esse tempo a partir de 2022, até 31 de dezembro de 2019, terá que somar 96 homens. Veja, 61 mais 35 dá 96, certo? Então, até dezembro de 2019, é agora, gente. Daqui a 8 meses. Até final de 2019 será 96. A partir de janeiro do ano que vem, já aumenta um ponto, 97 e 87. E vai aumentar um ponto a cada ano, até completar 105 pontos para o homem e 100 para a mulher. Esses pontos aqui são a soma de tempo de contribuição com idade. 20 anos no serviço público e 5 no cargo, mas até lá o sujeito já vai ter 50 de serviço público, 80 no cargo. E, para quem seguir por esse raciocínio aqui, conseguir comprovar isso tudo aqui, quanto será o valor da aposentadoria? Hoje é a integralidade, emenda 47, não é isso? Agora que a gratificação está incorporando 100%, é mais ou menos a integralidade. Tá? Se eu conseguir cumprir tudo isso aqui, quanto será a minha aposentadoria em regra de transição? Será 60% da média das minhas contribuições desde julho de 94, de todas, não das 80% maiores, de todas as contribuições desde julho de 94, mais 2% de contribuição para cada ano do meu tempo de contribuição que superar 20. Então, se eu tiver 40 anos de contribuição, eu tenho 20 como básico, mais 20 vezes 2. Né? Então, eu vou tendo 40 anos de contribuição, eu chego a 100% da média. Ora, mas 100% da média não é a última remuneração, a média já é menos, porque a média desde 94, vocês, por exemplo, vai desaparecer de 2009 para trás, desaparece GEDAS, desaparece GDPST. Então, se pegar os valores da remuneração de vocês desde 94, a média vai lá para baixo, certo? Se eu quiser continuar tendo os 100% de hoje, aí eu tenho que ter 65 anos homem ou 62 mulher. Esse aqui, esse sujeito aqui, ou essa sujeita, se quiser aposentar com o que ela hoje tem, ela terá que esperar 65. Esquece isso tudo aqui, espera 65 ou 62 para se aposentar. Se quiser aposentar antes, com essas regras aqui, aí é cálculo pela média, 60%, mais tantos por cento por ano. Tá? Então, na verdade, o que está se dizendo às pessoas é que, se quiser continuar com a integralidade, tem que vir até os 65 ou 62. Todo o resto aqui é uma papagaiada, né?
Não, a média de julho de 94 até agora. Só que na situação atual, para quem se aposenta pela média, é a média das 80% maiores. Agora é a média das 100% maiores. Será, né? Se mudar, tá? Mexe também nas gratificações de desempenho. Estão falando com vocês. Hoje vocês incorporam as gratificações de desempenho de acordo com a média dos pontos de vocês nos últimos 5 anos. Agora é a partir da média nos últimos 10 anos. Ou seja, vai pegar períodos em que vocês, muitos de vocês, tinham 80 pontos. Não é isso? E vai jogar a gratificação um pouco para baixo. Então vejam que nós estamos falando de pessoas que hoje teriam a integralidade, que vão ser apanhados por uma regra de transição que vai lhes retirar essa integralidade. Tá? O abono de permanência, que hoje vocês, muitos de vocês já recebem, vai continuar existindo, porém ele deixa de ser, o abono deixa de ser a contribuição. 11% é que se devolve no abono. E passará a ser aquilo que o governo decidir. Seja o governo federal, o Estado ou o município, vai dizer, não, eu não tenho interesse de pagar 11% de abono, eu vou pagar 3%. Então, esse é o abono. Se quiser ficar por 3%, fica. Se não, se aposenta. Ou eu vou pagar 1%, ou eu vou pagar 10%. Cada governo vai poder decidir de quanto será o abono, até o máximo igual à contribuição ordinária. A segunda regra de transição, aqui é 2004, tá? Aí já é o pessoal que ingressou entre 2004, aqui é a emenda 41, né, que foi de 31 de dezembro de 2003, até 3 de fevereiro de 2013. Estou falando aqui de servidores do Poder Executivo, tá? E federal, porque isso vai variar no Poder Legislativo e no Judiciário, essa data, porque essa data é a data em que entrou em vigor totalmente o FUNPRESP, o Fundo de Previdência Complementar, né? No caso do Executivo, foi 4 de fevereiro. Então, quem ingressou entre 1º de janeiro de 2004 e 4 de fevereiro e 3 de fevereiro de 2013, a aposentadoria dele já é, na atual situação, calculada pela média, porém ele não tem teto. Se ele ganhava R$10 mil e a média deu 9, ele se aposenta com 9. Não se aplica o teto. Diferente de quem ingressou depois de regulamentado o FUNPRESP, que o cálculo é pela média, e se a média der 9, ele só leva o teto igual ao do RGPS, 5.800 e pouco. Tá? Então, por isso, são 3 regras de transição, depende da data do ingresso. Então, quem ingressou nesse grupo aqui, as regras são as mesmas, que eu falei anteriormente, né? 61,56, a partir de 2022, 62,57, a soma 96,86, aumentando 1 ponto a cada ano até 105,100, 20 de serviço público e 5 no cargo. Qual é a diferença, então? É que aqui só tem uma hipótese de cálculo, que é cálculo pela média, de 60% da média desde julho de 94, mais 2% por ano a mais que 20. E aqui não tem direito à paridade, né? No anterior teria direito à paridade. Tá? Então, a diferença aqui entre esse grupo de servidores e aquele grupo anterior, que é servidores que entraram antes de 2003, ou até 31 de dezembro de 2003, está na forma de cálculo. Lá, se ele quiser sair aos 65 ou 62, ele leva a integralidade mais a paridade. Se ele sair só com essas regras de cima aqui, ele leva exatamente o mesmo cálculo desse grupo que ingressou entre 2004 e 2013. Mesma coisa aqui quanto às gratificações de desempenho, aqui não tem teto, abono de permanência, mesma coisa, e aqui não tem paridade. Para esse grupo de 2004 para frente já é reajuste igual ao do regime geral de previdência. Aliás, aqui é bom fazer um parênteses para lembrar a vocês que a PEC, a Emenda Constitucional 95, quando congelou os gastos públicos por 20 anos, não congelou só o salário dos servidores por 20 anos, congelou todos os gastos públicos. Por que eu estou dizendo isso? Lá em Aracaju, por exemplo, teve muito servidor que foi lá dizer, bom, então é melhor eu me aposentar por uma regra cujo reajuste futuro seja o do regime geral de previdência, porque lá não está congelado. Disse, opa, todo o orçamento público está congelado. Como é que é o cálculo da emenda 95? Quanto é que eu gastei no ano anterior, que foi 2017, o primeiro parâmetro.
eu gastei X lá no INSS, a inflação foi quanto? Foi de 5%, então no ano que vem eu posso gastar esse X mais 5%. Teoricamente eu posso dar 5% de aumento. Porém, eu estou falando de gasto total. Se eu tiver tido uma aposentadoria só concedida nesse ano, ela já consumiu um pouquinho daqueles 5% de aumento da despesa. Se eu tiver muitas aposentadorias, consumiu muito do aumento de despesa. O que vai sobrar é o que eu posso dar de reajuste. Então, vejam que mesmo no regime, isso vale para servidor público, para salário de vocês, e vale para o regime geral de previdência. Então, não se fiem na história de que, porque, bom, eu vou buscar uma regra, então, que vincula o meu reajuste ao regime geral, porque lá não vai ficar congelado, porque o congelamento, mais cedo ou mais tarde, chegará lá também, assim como já chegou no caso de vocês. Tá? A PEC já tira o quê? Ah, sim, sim. Tá. No regime geral de previdência, ela não vincula mais, não garante mais no regime geral. Sim, esse aspecto é relevante. Lá no regime geral de previdência, hoje existe uma garantia, fruto da jurisprudência, lá da década de 80, de que o INSS tem que preservar pelo menos o poder aquisitivo da remuneração. Então, todo ano os benefícios acompanham o INPC, não é isso? Estou falando daqueles acima do salário mínimo, não é? Então, todos os benefícios têm, no mínimo, o INPC. Essa garantia, que hoje está prevista em lei, na Constituição, ela está escrita como preservar o poder real de compra, mas não está na Constituição escrita que é o INPC. O INPC é resultado da jurisprudência, que aplicou isso no INSS. Lembram lá os 147, a luta lá dos anos 90, começo dos anos 90? Então, o INSS hoje aplica o INPC. A PEC diz que não há mais nenhuma vinculação. Então, os reajustes do INSS, do regime geral, não terão mais que necessariamente acompanhar a inflação. Ora, se a PEC está dizendo isso, é para aumentar mais do que a inflação ou para aumentar menos? Então, não só não terão a garantia do RGPS, porque já não tem mais garantia para o RGPS, se passar a emenda no PEC 6, como a emenda constitucional 95, cedo ou tarde, impactará também no regime geral de previdência. Agora chegamos perto do inferno, o pessoal que ingressou depois de 4 de fevereiro de 2013. Né, o povo que ingressou depois que o FUNPRESP no Executivo Federal estava regulamentado. Aqui em cima é igual, não muda praticamente nada em relação aos anteriores, 20 de serviço público e 5 no cargo. O cálculo já é igual, 60% da média. Hoje ele é 100% da média até o teto, não é? Ele passa a ser 60% da média mais 2% ao ano, que significa dizer que o sujeito, para chegar aos mesmos 100% da média, terá que ter 40 anos de contribuição. Hoje ele só tem que ter 35, para se aposentar aos 60, não é? Servidor público que ingressou depois de 2013. Submetido a teto. Gratificações de desempenho, a mesma situação, com teto, abono de permanência igual e reajuste igual ao RGPS. Servidores em exercício de atividades especiais, aquela atividade especial, insalubridade, etc., aposentadoria especial, né, que já na situação atual já não existe, ou existe só por uma decisão do Supremo para quem apresenta 25 anos ininterrupto de exposição a agente nocivo. A PEC traz um regulamento, estabelece que seria 25 anos de exposição e contribuição para ambos os sexos, não faz diferença entre homens e mulheres, exige 20 de serviço público e tempo no cargo, a partir de 19 tem que somar 86 pontos, bom, se é 25 de tempo de contribuição, mas tem que somar 86, sobrou quanto de idade? Então, antes de 61 anos, mesmo que o sujeito trabalhe com raio-x, ele não se aposenta, a não ser que ele fique mais tempo de contribuição. Ora, mas se a exposição dele ao agente nocivo, dizem as normas internacionais, que é no máximo 25 anos, então isso não é aposentadoria especial, não é? Que ele provavelmente vai sair já com a sequela daquela atividade que ele exerce. Então, vejam que continua parecendo que é 25 anos, mas quando a gente olha o resto, vê que não tem nada a ver com 25 anos. Isso aqui não é aposentadoria especial.
né, quando tem outras exigências para além da exposição efetiva. Valor dos proventos, totalidade da remuneração, se tiver 60 anos, homem e mulher, ambos os sexos, e se for ingressante até 2003. Nesse caso, manterá paridade. Se for ingressante depois de 2003, aí não, cálculo pela média e sem paridade. Sim. Mesmo que alcance aquele somatório, eu tenho que ter 60 anos. Antes disso, ninguém vai sair pela especial. Então, essa hipótese aqui seria 60 anos para eu ter a totalidade da remuneração. Se eu quiser sair antes, porque eu completei 86 e tenho 25, quer dizer, não posso ter 25 só, né? Terei que ter 27, 28, 29 para ter somado 86 e sair antes dos 60. Nessa hipótese, o cálculo será pela média, 60% mais 2% a cada ano. Ou seja, é um incentivo a que a pessoa fique até os 61 para sair com a integralidade. Gratificações, a mesma coisa, abono de permanência igual. Aqui serão as contribuições ordinárias. Isso aqui vale para setor público, principalmente. Primeiro, setor público. Setor privado, evidentemente, não tem contribuições que ultrapassem aqui 5.800 e pouco, porque o trabalhador contribui até o teto, né? No setor público se cria essa tabela. Por isso que o governo diz, quem ganha menos vai pagar menos. Hoje é 11% para todos, certo? E quem ganha mais vai pagar mais, 22%. Eu ouso dizer para vocês que depois que a PEC for aprovada, se vocês deixarem... eu estou aqui tentando fazer uma força para não deixar. Esse grupo aqui, ou melhor, esse grupo aqui, vai para a justiça e vai dizer, isso aqui é tributo com efeito de confisco. E vai ganhar. Porque de quem que nós estamos falando aqui? É de vocês? Não, né? Então, se doura a pílula, né? Doura a pílula com algo que parece ser socialmente justo, mas no final das contas não será. Sem contar o fato de que isso aqui, que significa contribuições escalonadas, o Supremo Tribunal, alguns anos atrás, disse que é inconstitucional, que a contribuição previdenciária tem que ser igual para todos, porque ao ser 11% para todos, na verdade, quando vê a parte do salário nominal que isso gera, traz a desigualdade na hora que aplica o percentual igual, não é? 11% sobre 22 mil, o sujeito está pagando lá 2.500, e sobre 2 mil está pagando bem menos do que isso nominalmente. Então, é possível que isso aqui aprove, e muita gente diga, não, tudo bem, eu acho que dá para pagar, etc., é o meu esforço, a minha contribuição, e no final nada disso venha a valer e continue os 11%. Então, mesmo aquele otário que achava que ia diminuir, e aqui não vai diminuir, né, porque é até ridículo dizer, servidores públicos que ganharem até 998 vai ser 7,5. Ninguém pode ganhar menos do que um salário mínimo. Então, para que tem uma tabela de menos de um salário mínimo? A não ser que a ideia seja, o Raul falou de manhã para vocês, o Chile admite salários de menos de um salário mínimo, a não ser que isso seja o embrião de algo que vem pela frente. A verde e amarela e outras coisas que talvez o sujeito diga, não, eu abro mão de ter a garantia de piso de um salário mínimo, desde que mantenha o meu emprego. Até que entre em vigor, então, a lei complementar, e desde que haja déficit, já falei sobre isso, é a contribuição extraordinária, tá? Aquela que vai ser cobrada até que entre em vigor a lei complementar e desde que haja déficit. E a lei complementar, se houver déficit, vai estar repetindo a mesma redação. O Júlio colocava aqui na frente uma questão que já está sendo ventilada, de que não essas questões todas aqui, que eu diria que são, claro, são importantes para cada um de nós, mas são perfumaria diante da capitalização, né, da adoção do regime de capitalização. Mas a mudança de regime de repartição para regime de capitalização está significando o Estado dizer, eu não tenho mais nada a ver com a proteção previdenciária. A proteção previdenciária agora passa a ser corretagem.
esse sujeito paga para o banco e se vira com o banco. Quanto é que ele vai ter no futuro? Eu, o Estado, não tenho que dar essa garantia. E essa garantia que hoje o Estado é obrigado a dar, mesmo que seja essa que a gente acha que tem que melhorar bastante, né, para que seja uma garantia razoável, essa garantia, do nosso ponto de vista, obedece aos princípios da dignidade da pessoa humana. É o mínimo de garantia de sobrevida e dignidade da pessoa humana. E, portanto, devem ser consideradas cláusulas pétreas da Constituição. Isso não está escrito explicitamente na Constituição, isso é um raciocínio jurídico que está se fazendo. Então, significaria dizer que essa mudança de repartição para capitalização é inconstitucional? Sim, do nosso ponto de vista, sim. E poderia se ajuizar uma ação para pedir essa declaração de inconstitucionalidade? Sim, teria que se levar ao Supremo Tribunal essa discussão. Porém, não é o momento ainda, porque em situações anteriores, em que, com emendas constitucionais, se foi logo ao Supremo tentar obter uma declaração de inconstitucionalidade, o Supremo respondeu dizendo, mas isso é só um projeto. Eu não posso impedir o Parlamento de discutir um determinado projeto. A princípio, tem independência entre os poderes, não é isso? Então, qual será o momento oportuno para, eventualmente, se fazer uma ação dessa natureza que a gente, os advogados aí das entidades sindicais, já estão estudando isso? Será no momento em que a Comissão de Constituição e Justiça disser que isso é constitucional. Porque ali seria o momento que ela deveria dizer, não, opa, isso aqui é princípio da dignidade da pessoa humana, cláusula pétrea, não pode continuar se tiver essa parte. Ou pelo menos esse artigo não pode continuar, esse é inconstitucional. Se ela disser que é constitucional, aí sim é o momento de se buscar o Supremo Tribunal Federal. Porque as cláusulas pétreas da Constituição não podem sequer ser objeto de projeto de lei. Sequer. Mas, estrategicamente, não adianta colocar agora. Então, é esperar a CCJ se manifestar. Tudo isso está na nossa ordem do dia, né? Mas isso não diz para vocês, olha, então vão para casa tranquilamente, não se mobilizem, porque os advogados vão resolver a vida de vocês. Talvez não resolvam. Tá? Então, vamos lá. Oi. Sim, ela é a proibição de retrocesso social, né? Esse é um princípio também da Constituição e vai ser utilizada junto nesse argumento de que uma mudança de regime de repartição para capitalização significaria um retrocesso social, retrocesso na proteção social, e isso é vedado também pela Constituição. Mas são todos aspectos jurídicos que, enfim, nós vamos trabalhar com eles, sem dúvida, já estamos conversando, inclusive com o Conselho Federal da OAB, para ver se a OAB prepara o estudo, etc., mas, enfim, é um campo muito pantanoso, né? Em que, senão a gente começa... Pensão por morte. Ingresso até 3 de fevereiro. Como é que vai ser daqui para frente? Como é que é a pensão por morte hoje? Bom, o sujeito morreu, deixa uma pensão para a esposa ou o esposo, dependendo de quem morreu, e para os filhos, de em torno de 100% da sua remuneração, ou com os cálculos lá, para quem tem cálculo pela média, etc. E essa pensão é dividida entre o cônjuge e cada um dos filhos menores. À medida que esses filhos menores, que têm pequenas cotas, forem atingindo a idade adulta, o valor dele vai integralizando para os demais pensionistas, até o momento em que todos os filhos atingem a idade adulta e fica apenas o cônjuge. Se existia o cônjuge, né? Fica ele ou ela como pensionista integral, né? Como é que vai ser a nova situação? Haverá uma cota familiar de 50%, aqui o sujeito tem independente? Tem, não importa quantos, tem uma cota familiar de 50%. Além da cota familiar de 50%, para cada dependente que ele tiver, mais 10%. Então, ele não deixou nenhum filho mulher, nenhum filho menor, só deixou a esposa, ele tem 50%, mais um dependente, a esposa. Então, ela vai receber 60% da pensão. Pega o valor dele e vai calcular a pensão. Se ele tiver 10 filhos, ele vai receber tantas cotas quantas forem necessárias até 100%. Tá? Cotas de 10%. Só que à medida em que esses filhos forem atingindo a maioridade, e que hoje vai saindo a pensão deles e integralizando para o cônjuge,
Aqui não, daqui para frente ela vai simplesmente desaparecendo. Então, se o cônjuge tinha 60, ele eternamente ficará com 60, não importa o número de filhos. Tá? Entra também o tempo de duração da pensão, porque hoje a pensão é vitalícia. Não é isso? No setor público. No setor privado já não é assim, no regime geral de previdência, não é isso? Vocês que trabalham no INSS já têm um tempo de duração da pensão de acordo com a idade do pensionista ou da pensionista. Quanto mais jovem for, mais rápido acaba o pagamento da pensão. A mensagem é, vá à luta. A Previdência não vai te pagar a pensão eternamente. A princípio pode parecer justo, a gente olha para isso, então, a pessoa tinha lá 30 anos de idade, uma mulher, por exemplo, que ficou com a pensão com 30 anos, lá um grupo de filhos, 4, 5, 6, sei lá, é justo que pague a pensão para essa pessoa. E essa pessoa, então, alimenta esses filhos, toca a vida para frente. Só que o Estado está dando uma mensagem a essas pessoas, e isso vale sobretudo para as mulheres, porque elas é que têm o maior problema dessa natureza, que é ter sido do lar, ou ter sido imposta essa condição, às vezes, até pelo marido machista, ter sido do lar, e lá pelos 35, 40 anos, se deparando com a morte do marido, é obrigada a sair para o mundo do trabalho e procurar emprego. E o mercado de trabalho vai estar abertíssimo para ela, não é? Para recebê-la e dizer, venha para cá, você vai conseguir sobreviver por conta própria, temos aqui uma renda razoável para lhe dar. Então, isso aqui é um risco grave, sobretudo para pessoas mais jovens, que eventualmente venham a falecer mais jovens. E como no Brasil o falecimento precoce geralmente é de homens, e a diferença é gritante entre homem e mulher, e o homem falece cedo no Brasil por conta da violência causada por ele próprio, muitas vezes, né? Ele é que participa de rachas, de brigas, etc., e morre cedo por conta disso. Quem fica com o problema no final acaba sendo a companheira dele, que tem, às vezes, uma prole lá para alimentar e nunca estudou, nunca teve condições, mesmo de trabalhar, e agora tem um limite na sua pensão.